Hello, acabei de pensar que eu vou falar. Se isso aqui virar um quadro no canal, eu vou chamar ele de Devaneios da Esther. Porque sim. Afinal, é um vídeo sem roteiro, sem enrolação, e eu vou. Quer dizer, na verdade, enrolação tem pra cacete, né? Porque eu só tô falando aqui, vocês estão me escutando. Sem enrolação, sem roteiro, sem edição, por aqui, eu falando com vocês, e é isso, e vamos ver no que dá. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que estão me irritando nos fandoms de anime, tanto no Twitter, mas o Twitter sempre foi mais, como é que eu vou dizer, sem que ofenda ninguém, polemizador, polêmico, não, acho que polemizador mesmo, de criar polêmicas e pegarem pautas que são sim importantes e tipo, uau, escaralhar elas ao topo, ao máximo, tipo, muito pra caralho. Enfim, se você não tá acostumado com palavrão, pode ser do meu canal. Obrigada, beijo! Voltando. Algumas pautas que eu tenho visto que estão rolando no Twitter sobre animes em específico são que as pessoas elas não sabem desenvolver direito quando o negócio de interpretação hoje em dia tá me deixando bem nervosa e tal. As pessoas acham que obras não podem ter cenas que sejam erradas para mostrarem que essas coisas são erradas e que não há romantização e tudo mais e papapá. As cenas no nu e cru, entende? Uma das obras que tem sofrido bastante com isso recentemente é Dandadan, né? Que o pessoal, tipo, nossa, segunda temporada chegando, que hype tá esse anime, nananã. Aí vai ver o primeiro episódio e o primeiro episódio tem 2 cenas de abuso. Não uma, 2. Primeiro, é a que fica mais evidente, porque cena de abuso com mulher é mais evidente sempre. A Momo, né, sendo sequestrada pelos alienígenas e acontecendo o que acontece lá. E o Okarun com o espírito da véia, né? Que querendo ou não, quem concretiza o ato de abuso mesmo é a véia e não, né, os alienígenas. Mas enfim, até aí fica uma polêmica para outro vídeo. Eu não vou ficar dando polêmica sobre isso não, que se foda. Ai... Mas nas duas partes, das 2 vezes, os 2 são demonstrados no primeiro episódio como algo horrendo, como algo assustador. Que eu não sei quais são as pessoas que estão reclamando, quais a idade que elas têm, eu também não vou ficar ficando. Mas eu imagino que para pessoas novas isso seja um choque muito grande, porque elas nunca passaram por cenas desse tipo. Agora, para as pessoas que são mais velhas, e eu digo tipo, mais velha, uns 22 mais, assim pra cima... Esse tipo de cena não é tão chocante em obras fictícias e nada do gênero. E eu fico um pouco triste que as pessoas não consigam ver, não consigam interpretar que aquilo ali está pra chocar de maneira negativa. Não tá pra chocar de maneira romântica, romantizada, como foi... Nanatsu! Desculpa, não falei nada, que não soltei obra nenhuma. Nanatsu! Ai, desculpa. Mas... O Dandadan ali tá pra mostrar que, tipo, essas cenas em específico estão ali pra mostrar que é ruim. Que por isso que são os vilões que estão fazendo isso, entendeu? Toda essa carga dramática são os vilões que estão atuando. E os heróis, eles estão lutando pra que isso não aconteça mais. Lutando pra sair daquilo, lutando pra não ser vítimas daquela situação. O que com a Momo, tudo bem, o Okarun vai lá, consegue ajudar, mas o Okarun, ele, se você for parar pra pensar de uma maneira narrativa mesmo, com ele acontece, né, coitado. Enfim, a velha Turbo consegue pegar ele, possuir ele e acontece com ele. Mas eu vejo muito mais as pessoas falando que as cenas degradantes e tal, porque na segunda temporada, de novo, eu não vi a segunda temporada, mas eu já li o mangá, então eu sei o que acontece. Tipo assim... De novo, ela vai numa casa de banho e a velha Turbo defende ela, papapá, e aí ele é pra mostrar, é um recurso narrativo pra mostrar que a velha Turbo está defendendo as mulheres e papapá, e que ela não gostaria de que nenhuma das pessoas que estiverem próximas a ela, ou nenhuma das garotas que estiverem próximas a ela, ela gostando da pessoa ou não, merecem sofrer com isso, porque ela é o espírito vingativo que resolveu acolher garotas de abusos e papapá. Espíritos de garotas de abuso, né, que foram abusadas e papapá. Ai, isso é lindo, nananã. Pode ser considerado um pouco problemático, mas na narrativa da história faz bastante sentido, porque todas as histórias de Dandadan são tristes. Tem uma história ali ou outra feliz. Não, todas as histórias de Dandadan, quando são para serem representadas por outros personagens, que são os yokais, são tristes. As histórias dos yokais foram feitas a partir de lendas de pessoas que sofreram. As pessoas que criaram as lendas de yokais sofreram. Sejam lá em quais épocas elas sofreram. Eu vou te falar, a maior parte do folclore pelo mundo inteiro são pessoas que sofreram e queriam pôr coisas pra fora, traumas pra fora,
que queriam expor histórias que fizessem elas se sentirem um pouco mais representadas e que aquilo fosse adiante. E também, é claro, como a gente está falando sobre lendas, no caso de Dandadan, que são os yokais, que, claro, a maior parte das histórias tristes são de yokais, mas tem histórias tristes de alienígenas também, a gente volta no ponto que, tipo, histórias de yokai eram feitas para ensinar lição para crianças. Igual as histórias do folclore brasileiro também eram feitas para ensinar jovens, não só crianças, mas jovens, a não falar com estranhos, a não dar confiança para as pessoas que são esquisitas, a não ir para locais escuros, a não ir para florestas sozinhos, escuros e sem nenhum tipo de proteção ou equipamento, para as pessoas não se perderem, para as pessoas não confiarem em outras pessoas tão facilmente e tal. Então, é tudo uma maneira alegórica e folclórica para ensinar as crianças de que há algo errado ali. Isso falando de yokais. E quando você vai botar yokais em obras voltadas para global, que não tem uma margem tão de história, né, em si, é óbvio que isso vai dar merda. Óbvio que vai dar merda. Eu nem sei em qual fantasma velha turbo qual yokai a velha turbo, se ela tem algum folclore ali, ou alguma lenda de yokai específico que a velha turbo é. O caranguejo, se eu não me lembro, eu tinha lido alguma lenda muito antes de Dandadan, que falava sobre um caranguejo que recolhia almas, mas eles, como sempre, liberdade criativa, né, recolheram as almas ali e botou a velha turbo junto com o caranguejo pra recolher as almas das meninas que foram abusadas e bababá, enfim. Não era esse o ponto que eu queria chegar da explicação, mas eu acabei explicando. Como as lendas são coisas muito tristes, elas vão ser obras que vão chocar muito, tá? E eu fico muito triste que as pessoas, elas se concentrem só nas partes que são tristes da obra e que isso acabe indo pra fora. Porque o relacionamento do Okarun com a Momo, ele é tão bonitinho e tão delicado e tão slow burn. Quem não sabe o que é slow burn é quando as pessoas vão se apaixonando bem devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Isso acontece em Diário de uma Apotecária também, que é outro que a galera polemizou por um cacete. E, enfim, depois eu falo do Diário de uma Apotecária. Mas, Dandadan, os meus 5 centavos que eu queria dizer é sobre isso. Lamento para as pessoas que estejam querendo não ver Dandadan. Vocês vão perder uma obra que é sim legal, que vai sim retratar coisas tristes, que vai sim retratar sobre essas coisas mais pesadas. Mas eu entendo as pessoas que estão reclamando e que nunca passaram por isso, que não tem gatilho e papapá, sinceramente, vai viver um pouquinho, por favor, tá? Tô falando de coração mesmo, tô falando muito bem de coração. Porque eu conheço. Aí eu conheço. Não vou dar esse parecer do eu conheço, não. Eu acho essa dinâmica de falar eu conheço uma merda. Mas enfim, voltando. Se você sente gatilho com isso, tudo bem, não veja a obra. Se você não consegue ver, tipo, até certo ponto, assim, não veja a obra, tá tudo bem. Existem histórias que são tristes e melancólicas e que elas estão aí para expressar não só a dor do autor, mas a dor que o autor sentiu ao pesquisar sobre algumas coisas. E eu sinto que, eu não lembro se é a autora ou autor de Dandadan, eu não me lembro se é homem ou se é mulher que escreve Dandadan, mas eu sei que, independente do gênero, representa muito bem os sentimentos dos personagens ali. E se a pessoa consegue fazer um crescimento emocional do personagem, eu já tô lendo. Eu já fico fixo naquela obra. E agora eu gaguejou pra caralho. Enfim, eu tendo a ficar muito fixa naquela obra se ela tem um desenvolvimento emocional bom dos personagens. Inclusive, eu vou ser cancelada agora, mas é um dos motivos de eu não gostar de Kimetsu. Eu não acho que o desenvolvimento emocional dele seja bem planejado, tá? Eu não acho que o desenvolvimento emocional de nenhum dos personagens seja muito bem pautado, mas enfim. Momento água. Falei sobre Dandadan, qualquer coisa eu falo sobre o Diário de uma Apotecária também, que tem bastante... Não, vamos falar desse vídeo aqui? Vamos falar desse vídeo aqui, só deixa eu me ajeitar. Pera aí, vamos falar desse vídeo aqui também. Uma das coisas que eu acho meio triste em Diário de uma Apotecária é que, de novo, as pessoas, elas não interpretam Diário de uma Apotecária como se fosse um anime de investigação. Outra coisa que eu vou falar de interpretação e tal, que eu sei que Chip dá muito mais atenção do que qualquer outra coisa, mas eu fico triste, é uma das únicas coisas que eu fico triste, na verdade, com fandom de Apotecária. Que eu shippo pra caralho os dois. Eu shippo, na verdade, mais personagens lá de dentro. Mas a galera resumir a obra só a isso me deixa bem triste, na moral.
Tem tantas coisas interessantes, tantas pautas históricas ali dentro. E, cara, eu comecei a ter interesse em história chinesa por conta de uma história japonesa que tá contando sobre a dinastia da China, que é basicamente inventada, mas, tipo, tem muita pauta ali que tá certa. E, tipo assim, se eu visse Diário de uma Apotecária, sim, eu sou influenciável pra cacete. Se eu visse Diário de uma Apotecária quando eu era criança, adolescente, com uns 13 anos assim, eu ia querer ser médica. Ou pelo menos apotecária. Porque a história é muito bem desenvolvida, a Mau Mau é muito bem construída, todos os personagens ao redor são muito bem construídos. E é uma coisa que, tipo assim, porra, autora, me ensina a escrever, por favor. Caraca. Cada personagem tem um detalhe, tem um porquê, tem uma história, tem uma pauta. Que, tipo, a maior parte das vezes você não vai saber o que tá acontecendo. Mas você sabe que aquele personagem ele vai continuar vivo e vai continuar existindo. E ele vai continuar prosperando ou se fudendo, dependendo da índole que ele tiver lá dentro. Ou sendo executado e tal. E uma das coisas que, tipo, é muito legal é que os personagens, os protagonistas em Diário de uma Apotecária, eu vou falar isso de uma maneira bem leve pra tentar não dar spoiler em si, pra pessoa que ver isso aqui ficar interessada em ver Diário de uma Apotecária. O desenvolvimento dos personagens em Diário de uma Apotecária, ele é muito bom e é muito gostosinho. Porque você repara que alguns personagens realmente são muito protegidos e quando a Mau Mau chega, claro, com toda a carga que ela tem por ter vivido na Casa Verdete, papapá, você vê o choque que os personagens têm e a frieza que a Mau Mau trata algumas coisas, não pelo fato da Mau Mau ser uma pessoa fria, mas sim pelo fato de que ela foi ensinada desse jeito, porque senão ela não iria sobreviver. E isso é uma coisa muito legal. Mas eu fico um pouco triste com as pessoas de fora da obra. A obra em si eu acho maravilhosa, independente do que aconteça. Mas eu fico um pouco triste em si com as pessoas de fora da obra que estão enaltecendo demais a Mau Mau. Eu nunca achei que eu ia estar falando, tipo, chegar a falar nesse nível, que, nossa, que coisa triste, vocês estão enaltecendo uma minha personagem favorita. Mas parece que as pessoas, elas só estão vendo a Mau Mau como uma pessoa fria e calculista e ela não é assim, sabe? Ela é racionalmente, como é que eu vou explicar isso de uma maneira que seja mais didática possível de novo, né? Porque minha didática é uma merda. Mas a Mau Mau, ela é muito emocionalmente racional. Fez sentido essa frase pra você? Não, nenhum, mas eu vou tentar explicar. Calma. A Mau Mau, todos os tipos de sentimento que ela tem, ela racionaliza antes de externalizar. E se ela acha que aquele sentimento não tem nenhum sentido ou não tem nenhuma razão prática, lógica a ser aplicada, ela mesmo fala, mas não tem por que pensar nisso agora. Quantas vezes você, agora eu vou falar um pouquinho de spoiler, esteja vendo a Mau Mau pensando, começando a pensar, e você, isso, pensa nisso, pensa desse jeito, essa pessoa é assim com você, e do nada a Mau Mau, eu podia estar pensando sobre tal coisa, mas ninguém liga, isso também não é muito importante agora, eu tenho que pensar em outra coisa no momento. E você fica puto com o desenvolvimento emocional da Mau Mau. E eu entendo tanto ela nesse quesito. Mais do que eu gostaria de entender, na verdade. Mas, enfim. E aí você percebe que as pessoas ao redor da Mau Mau, a não ser as pessoas que são próximas à Mau Mau, ou que têm um carinho, ou que foram realmente ajudadas por ela, veem ela como uma pessoa estranha, esquisita, que não merece muita atenção. E, de fato, naquela época, não merecer atenção era um bônus. Se você acha que chamar a atenção hoje em dia é uma coisa problemática, naquela época era um pouco pior porque as pessoas realmente te marcavam. Então, né? Eu não sei onde eu queria chegar com essas pautas, eu acho que eu só queria falar e fofocar sobre os meus animes favoritos que estão em alta, querendo ou não. Por favor, gente, interprete. Eu não sei o que vocês quiseram. Se você entendeu esse vídeo, comenta, tá? E dá like pra eu saber se vocês gostaram. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu fiquei 15 minutos falando nada. Eu acho que eu vou tentar cortar alguma coisa. Se eu não cortei, ficou 15 minutos. Enfim, gente, muito obrigada a quem assistiu até aqui. E valeu, falou, fui! Vocês entenderam alguma coisa? Me avisa, por favor, porque aí, né, senão eu paro.